esperança no Senhor. Nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, no livro de Esdras, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 59 até o versículo 62. Depois leremos também o capítulo 4, versículo 2, 3. E depois o capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 4. Então, hoje é a nossa lição de número 7. E o tema é: o povo de Deus deve separar-se do mal. O povo de Deus deve separar-se do mal. Nós vivemos uma época de grande sincretismo religioso, onde muitas pessoas professam uma fé diferente, porque não é uma fé bíblica, mas é uma fé que se envolve com outras crenças. Nós nunca ouvimos falar de um tempo de tanto cristão supersticioso. Isso tudo por não conhecer profundamente a Bíblia. E nós vamos entender que o povo de Deus precisa viver uma vida separada. O texto áureo diz assim, 2 Coríntios 6,17: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, nós estamos meditando no livro de Esdras e Neemias. A cada quarta-feira nós estudamos uma lição das 13 desse trimestre. E hoje nós vamos falar sobre esse tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Esdras capítulo 2, versículo 59 diz assim: também estes subiram de Tel-Melã e de Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cas, os filhos de Bezarlai, que tomou mulher daí dos filhos de Berzilai, o Gileadita, e que foi chamado de seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Aquimetã, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus, e em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes à sua altura, de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e os despeso, e se fará na casa do rei, do rei, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará na casa do rei. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre tem trazido para nós uma instrução para a nossa vida, de forma, meu Deus querido, prática. E nesta noite eu tenho certeza que não será diferente. Usa os nossos lábios para transmitir a tua palavra para o teu povo, aqueles que estão aqui na igreja, e aqueles que nos acompanham por esta transmissão ao vivo, e aqueles que nos acompanharão também, Senhor querido, depois, através das redes sociais, através do YouTube. Senhor, manifesta o teu poder em cada coração, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ó Espírito Santo de Deus,
aplica a palavra do Senhor aos nossos corações, para que possamos viver segundo o teu querer e segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta lição nós iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Queridos, a gente vem estudando já há algumas semanas, na verdade há 7 semanas, sobre o retorno de Judá e Benjamim, que são as duas tribos remanescentes de Israel, lá do cativeiro na Babilônia. E o que nos chama a atenção é que a cada passo que eles davam na reconstrução da cidade, do templo ou das muralhas, eles tinham que lidar com alguns grandes desafios. E nesse momento aqui, nessa lição que nós vamos estudar hoje, eles tiveram que lidar com uma outra grande dificuldade. E o que nós vamos aprender aqui vai trazer para nós lições preciosas que aquelas pessoas viveram, mas que deve ser aplicada na nossa vida neste tempo. Então, a nação de Israel, ela se dividiu logo depois do reino de Salomão, no reinado do seu filho Roboão. Ela se dividiu em 2 reinos. Durante 120 anos a monarquia foi unida. Era as 12 tribos lideradas pelo mesmo rei. Primeiro foi Saul, depois foi Davi e em seguida foi Salomão, seu filho. Mas Salomão se desviou de Deus e na sua idolatria ele levou Israel a pecar, de tal maneira que Deus dividiu o seu reino. 10 tribos ele permitiu que fosse parar nas mãos do rei Jeroboão, e as outras 2 tribos, por misericórdia do seu pai Davi, ele deixou como uma luz acesa, para que aquelas 2 tribos andassem perante o Senhor, desse testemunho de quem era Deus, mas não se desviasse dele. Infelizmente, 100 anos depois das 10 tribos, infelizmente, ter ido para o cativeiro, as 2 tribos também passaram pelo mesmo processo. Por quê? Da linhagem de Roboão, vieram muitos reis que não temiam a Deus. E da linhagem de Jeroboão também. Então, as 10 tribos pecaram e foram parar no cativeiro. E as 2 tribos também praticaram a idolatria e também foram para o cativeiro. Mas para essas 2 tribos que foram, havia uma promessa. Que passados 70 anos, Deus os traria de volta. E é isso que nós temos estudado. Ou seja, Israel viveu uma grande crise. E o tema desse trimestre é esse, é como nós devemos lidar com as crises da vida. Como nós estamos vivendo nesse tempo chamado século 21, aonde nós estamos nos esforçando para continuar servindo a Deus, apesar das dificuldades. E aqui quando a nação voltou do cativeiro, essas 2 tribos, após os 70 anos, segundo a profecia de Jeremias, o que aconteceu? O povo voltou muito misturado. Havia uma orientação de Deus para que os descendentes das 12 tribos de Israel não se casassem com mulheres de terra estranha, e que as mulheres de Israel não fossem dadas como esposa para outros povos. Com qual objetivo Deus colocou esta norma para Israel? Para que eles não se associassem a pessoas que não tivessem o mesmo testemunho que Israel tinha. E eu fico vendo nos dias que nós estamos vivendo, nós temos um alerta de Deus também, através do ministério do apóstolo Paulo, dizendo para que os cristãos não se coloquem debaixo de um jugo desigual com aqueles que não conhecem o Evangelho. E a Bíblia chega a chamá-los de infiéis. E infelizmente, muitos homens e muitas mulheres nesse tempo têm tomado esta atitude e depois têm sofrido as consequências dela. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. O primeiro tópico aqui diz: somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir para Jerusalém, exigia-se que desse prova da sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias
foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas libertados pela mão do Senhor se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Obrigado, pastora. Então, o que nós percebemos aqui? Quando Israel teve a liberdade, na verdade, o povo de Judá, né? Porque a gente costuma chamar de Israel, mas na verdade era o povo de Judá e Benjamim que estava voltando do cativeiro. Quando esse povo recebeu o direito dado pelo rei Ciro de voltar para edificar a cidade, o templo e os muros de Jerusalém, uma mistura de pessoas queria vir junto. E quem era essa mistura? Nós vamos ver um pouco mais para frente, mas deixa eu já adiantar aqui qual que é o pensamento central da lição. Eram pessoas mestiças no sentido de não ter a mesma linhagem judaica. E por que essas pessoas foram impedidas de voltar para Jerusalém? Porque entendia-se que Israel tinha ido para o cativeiro por causa da idolatria. E a idolatria entrou em Israel por causa dos povos pagãos. Então, se aquelas pessoas voltassem para Israel, os costumes, os hábitos, as doutrinas, os pensamentos, as filosofias e ideologias que eles tinham, eles trariam junto com eles. E aqui o comentarista, pastor Eurico Bergstein, ele fala muito bem que Israel já tinha tido uma amarga experiência com isso há muitos anos atrás, quando ele foi entrar na terra prometida. O que aconteceu ali? A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, também muitas pessoas que não eram hebreus vieram junto com eles. E esse povo, está lá em Números, capítulo de número 11, versículo de número 4, foi o povo que insuflou os outros na murmuração, e por isso todos perderam o direito, daqueles que eram maiores de idade, de entrar na terra prometida. Então aqui, o comentarista coloca um alerta para a gente aqui, ó. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ele cita as palavras de Jesus em Mateus 7,14. E ele diz assim: não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Então, o que nós percebemos hoje? Vamos trazer, qual que era a realidade de Judá primeiro, para nós entendermos. Havia pessoas que não eram descendentes puros de israelitas. Eram filhos de casamentos mistos, de judeus que foram para o cativeiro, mas que passaram a se relacionar com pessoas de outras nacionalidades. E pela lei judaica, essas pessoas não poderiam fazer parte da linhagem de Israel. E por isso foram impedidas de entrar novamente na cidade de Jerusalém, na terra dos israelitas. Mas aqui tem um alerta para nós nos dias que nós estamos vivendo. Eu fico pensando quantas pessoas que têm sofrido na casa de Deus porque têm aceitado fazer alianças com pessoas ímpias dentro dos seus relacionamentos. E aqui é colocado uma outra coisa, que as duas são importantes, mas dentro da sua realidade: a quantidade e a qualidade. O reino de Deus, ele se preocupa com a quantidade, sim. Tanto que a Bíblia fala que Deus quer salvar a todos. Mas para Deus, a prioridade não é a quantidade, mas é a qualidade. Então, o número de discípulos, daqueles que aceitam a fé, historicamente ele sempre vem crescendo. Mas, paralelo a isso, um bocado de pessoas têm se associado à igreja, mas não têm nascido
De novo, como está lá em João capítulo 3, versículo 7, quando Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O que é nascer de novo? É aceitar Jesus Cristo de verdade. É renunciar à vida pregressa para viver uma nova vida com Deus. E isso muitas vezes é uma tarefa difícil. Por quê? Depende da ajuda contínua do Espírito Santo e é um processo que dura a vida toda. Então, aqui já fico alerta para nós, para a gente tomar muito cuidado, porque Jesus disse assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Então, uma árvore boa, ela não pode produzir fruto ruim. E uma árvore ruim, ela não pode produzir bons frutos. Então, o alerta para nós aqui, é para nós como cristãos, nos preocuparmos, é para a gente não se preocupar com o crescimento da obra de Deus. Não, não é isso. O próprio Jesus mandou a gente ir por todo mundo e fazer discípulos. Mas precisa ser discípulos de verdade. Precisa ser pessoas que realmente se arrependeram, que abandonaram o mundo para servir a Cristo. Então, o grande dilema das igrejas hoje é que no afã de crescer, muitas das vezes eles abrem mão dos valores do Evangelho, dos valores do reino de Deus. E aí a igreja, muitas das vezes, ela até cresce numericamente, mas na sua qualidade espiritual, ela é fraca, ela é rasa. Segundo as últimas estatísticas do IBGE, nós estamos caminhando para 50 milhões de evangélicos no Brasil. Agora, por que será que os índices de criminalidade não diminuem? Por que será que muitas vezes não há mudança considerável no moral ou na moral da sociedade? É porque muitas pessoas estão trocando de religião, abandonando uma antiga crença, abraçando uma crença nova, mas não nasceram de novo. E por isso não conseguem gerar os frutos que Deus deseja de cada um de nós. Então que Deus nos ajude para que a gente entenda, o caminho com Deus, ele é estreito, mas ele é recompensador. Segundo tópico, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Nós vamos entender aqui quem são os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança e habitaram em sua cidade. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram. As 10 tribos foram levadas para o cativeiro. E lá no cativeiro, o que foi feito? O rei, que na época era o rei Sargão II, o rei da Síria, ele ordenou que pessoas fossem trazidas de diversos povos, da terra de Babel, da terra de Cuta, da terra de Ava, da terra de Amate, da terra de Sefarvaim, e essas pessoas foram trazidas para habitar na cidade de Samaria. E o que acontecia em Samaria? Samaria, quando o reino se dividiu, Jerusalém se tornou a capital religiosa das 2 tribos, Judá e Benjamim. E Samaria se tornou a capital religiosa das outras 10 tribos. E quando essas pessoas estranhas chegaram nessa cidade de Samaria, eles começaram a ensinar outras leis para a nação de Israel, e os sacerdotes perderam a sua posição de ensinadores dentro da comunidade religiosa
de Israel. Então, aí já começou um problema. Primeiro, eles mudaram as leis, eles começaram a trazer um novo entendimento para a nação de Israel. E segundo, eles começaram a casar-se com essas pessoas que eram gentias. Então, nasceu os casamentos mistos, e dos casamentos mistos vieram o quê? Os filhos fora do projeto de Deus. Então, quando essas pessoas, e esse grupo de pessoas se multiplicou, ele começou a crescer. Quando as duas tribos voltaram do cativeiro e começaram a reconstruir a cidade de Jerusalém, essas pessoas, eles começaram a se aproximar para tentar ajudar. Mas qual que era o grande problema deles? Eles ainda, apesar de aceitar o ensino dos sacerdotes israelitas, eles não abandonaram a idolatria. Então, os samaritanos, irmãos, dentro aqui do contexto, ele é um tipo daquela pessoa que aceitou a fé, ele até veio para a igreja evangélica, ele até crê nas doutrinas que os evangélicos ensinam, mas ele não abandonou os antigos costumes. Ou seja, enquanto ele está aqui no culto, enquanto ele está aqui na reunião, ele canta que nem um cristão. Se for dada a oportunidade, ele dá saudação que nem cristão. Ele dá um glória a Deus, um aleluia que nem o cristão. Mas quando ele sai da porta para fora, aqui dentro, se você perguntar para ele, de repente ele até recita versículo bíblico. Mas quando ele sai da porta para fora, ele não tem o compromisso com Deus que o verdadeiro cristão tem. Então, é aqui que era o problema. O que os israelitas, os judeus entenderam? Eles falaram, olha, nós já fomos para o cativeiro, punidos por Deus, castigados por Deus por causa da nossa idolatria e da nossa desobediência. Agora nós estamos lançando os fundamentos de um novo tempo para a nação de Israel. É como se Deus estivesse dizendo assim para Israel, eu estou dando para vocês uma nova oportunidade. E numa nova oportunidade, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer as coisas certas, de maneira diferente. Então, se eles aceitassem se associar com os samaritanos, eles voltariam para a idolatria provavelmente, porque esse povo era um povo idólatra, e voltaria a cometer os mesmos erros que eles cometeram no passado. Então, fica para nós um grande alerta. A Bíblia fala que não há um justo sequer que só faça o bem e que nunca peque. A Bíblia fala que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Mas lá atrás, em Provérbios, tem um alerta. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Mas aquele que encobre a sua transgressão, ele nunca prosperará. Então o desejo de Deus sempre foi esse, alertar o seu povo para que não vivesse aliançado com aquilo que é errado, porque isso vai destruir a própria pessoa, vai destruir a própria fé, vai destruir a própria esperança que a pessoa tem em Deus. Então aqui, quando os samaritanos, eles começaram a perceber que eles tentaram cooperar na construção do muro, foi rejeitado. Eles tentaram ajudar também lá na reconstrução da cidade, foram rejeitados. Eles perceberam que Israel não cederia para fazer aliança com eles. Eles começaram a tentar causar divisão. Eles começaram a tentar colocar os judeus uns contra os outros. E isso era motivado, está aqui no tópico 3, por causa do quê? Por causa da sua inveja. E eles se tornaram inimigos do povo de Deus. E infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, isso acontece muito. A gente que está na liderança do trabalho, você está sempre tentando ensinar a palavra de Deus, mostrar o caminho, falar da graça de Deus, mas sem ignorar que Deus também chama as pessoas para uma vida de santidade. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas, eles querem ficar na igreja, eles querem fazer parte do corpo de Cristo, mas eles não querem abandonar a sua vida pregressa. A vida do erro, a vida do engano, a vida da mentira. E quando você vai tentar orientar essa pessoa, ele coloca na cabeça que você está perseguindo ele. E aí o que acontece? Se essa pessoa não aceita a correção, ele começa muitas das vezes a colocar os outros contra a liderança da igreja. E isso gera, segundo aqui a palavra de Deus,
divisões no meio do povo de Deus. Então, nós como cristãos, nós precisamos entender que Deus, Ele é um Deus de santidade, Ele é um Deus de separação, Ele é um Deus de novidade de vida. E quando os judeus tentaram implantar essa nova cultura na nação de Judá, dentro da nação de Israel, ali em Jerusalém, eles começaram a ser invejados e também perseguidos. Só para concluirmos esse tópico, para irmos em frente. Diz assim, os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que esses tinham. Nós estamos vivendo uma época que é propícia para isso. Tem pessoas que ele nunca olha para o lado de uma igreja evangélica ou cristã. Mas como esse ano é ano de eleição, muitos deles vão começar a bater nas nossas portas. Mas eles não estão atrás de servir a Deus que nós servimos. Muitos vão dar a paz do Senhor para a gente, mas não é porque eles acham que nós somos irmãos deles. É porque eles querem gozar do prestígio. Eles vêm muitas vezes por interesse naquilo que nós estamos fazendo, nas pessoas que tem aqui. Então, aqui fica um alerta para nós. Que a gente possa olhar para a árvore e ver o fruto que aquela árvore produz, para saber se aquela árvore é boa ou ruim. Terceiro tópico, Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. 1. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. 4. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. Pastora, Deus abençoe. Então, queridos, Deus, o nosso tema hoje da nossa lição é: o povo de Deus deve separar-se do mal. Então, o que Israel aprendeu durante o período que eles estiveram no cativeiro? A desobediência deles custava muito caro. Desobedecer a Deus trazia maldições para suas vidas. Eles se lembraram com certeza das profecias que foram ditas pela boca de Moisés, servos do Senhor, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, aonde ele dizia o quê? Que se eles obedecessem, eles seriam benditos ao entrar, e eles seriam benditos também ao sair. Eles seriam benditos no lar, mas eles seriam benditos também no campo. E aonde eles colocassem a planta dos seus pés e a palma das suas mãos, Deus abençoaria. Eles se lembraram com certeza que Deus tinha dito que, se eles porventura não colocassem em prática os mandamentos, os princípios e os estatutos de Deus, o que aconteceria? Eles viveriam debaixo da maldição. E maldição não é algo que alguém joga no outro. Você está amaldiçoado, eu quero que você morra, eu quero que você vá para o inferno. Maldição não é isso. Biblicamente, maldição são as consequências dos nossos pecados. E bênção? Bênção é só dizer para você: seja abençoado em nome de Jesus. Eu posso até dizer seja abençoado em nome de Jesus. Se a pessoa que está ouvindo isso vive uma vida de desobediência, só por eu falar isso ele vai ser abençoado? Não. Bênção, biblicamente falando, é consequência de obedecer a Deus. Maldição, biblicamente falando, é consequência de se desobedecer a Deus. Então, o que nós queremos? A bênção ou a maldição? É uma escolha.
Então, quando nós olhamos para aqui, nós vemos que Israel entendeu isso no cativeiro. E quando eles voltaram com uma nova mentalidade. Então, eles lembraram que ao longo da história, todas as vezes que eles andaram com Deus, Deus andou com eles. Todas as vezes que eles obedeceram a Deus, eles não tiveram que correr atrás da bênção. A promessa é que se eles fossem obedientes, estas bênçãos vos seguiriam. Então, eles entenderam que para fazer a obra de Deus, está lá em Neemias 6,16, eles precisavam o quê? Ser fiéis a Deus. Por isso eles não aceitaram fazer aliança com os samaritanos. Nos dias que nós vivemos, muitas das vezes, quando nós queremos algo de Deus, nós não entendemos que existem princípios que nós temos que praticar. A promessa existe, mas só se cumprirá na vida daqueles que cumprem princípios. Você cumpre o princípio bíblico, você experimenta a promessa. Você quebra o princípio bíblico, você perde a promessa. Então Israel entendeu isso, eles falaram, não, nós não vamos mais fazer aliança com pessoas que não são de Deus. Nós não vamos andar mais de mãos dadas com pessoas que são idólatras, que não amam a Deus. Eu não estou dizendo que nós devemos desprezar as pessoas de maneira alguma. A Bíblia diz que eles são alvo do amor de Deus. Agora, comunhão, andar junto, parceria. Eu era criança, do tamanho dos meus filhos aqui, minha mãe já dizia assim, diga-me com quem andas, e eu digo quem você é. O nosso círculo íntimo, a gente pode ser colega de todo mundo. Agora, o nosso círculo íntimo de amigos tem que ser pessoas que respeitam a nossa fé, que respeitam o nosso Deus, que querem bem. Amigo do Facebook pode ser qualquer um. Eu tenho lá quase 4.000, valorizo todos eles. Agora, sentar na mesa, comer junto, abrir o coração, opa, aí não pode ser para qualquer um. Aí tem que ser escolhido a dedo. Caminhar junto, fazer a obra de Deus junto, tem que ser pessoa que realmente ama a Deus como você ama, que conhece a Deus como você conhece. Para quê? Para que as coisas não aconteçam como aconteceu na cidade de Ai. Josué vinha de uma grande vitória em Jericó. Deus tinha aberto a terra e engolido literalmente as muralhas de Jericó. Se as muralhas caíssem para fora, diz os estudiosos da Bíblia, matava Israel. Se caísse para dentro, Israel não conseguia entrar, porque as pedras eram muito altas. Segundo os estudiosos da Bíblia, Deus abriu a terra e engoliu a muralha, para que Israel entrasse. Aí o que o povo fez? O povo se inchou. O próprio líder, que era Josué, porque a gente é assim, quando a gente está tendo muita vitória de Deus, a gente não tomar cuidado, a gente perde a conexão com o céu. E a gente começa a achar que a vitória que Deus está dando, não é a graça dele, é o nosso braço. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, e faz do seu braço a sua segurança e a sua força. Aí o que diz a palavra de Deus? Josué venceu Jericó, pegou meia dúzia de soldados, pegou algumas companhias e disse, vai na cidade de Ai e vai lá e destrói a cidade. Está no papo. E a Bíblia diz que ele não consultou o Senhor. Aí está o nosso flagelo. É nós não falarmos com Deus para buscar direção. A Bíblia diz que eles foram e perderam a guerra, perderam a batalha. Aí Josué ficou triste. Poxa vida, acabamos de vencer Jericó, uma potência, e não conseguimos vencer uma cidade tão pequena, tem alguma coisa errada. Ele colocou a cara no pó e começou a orar. Olha o recurso divino aí para nós. Conforme ele começou a orar, Deus falou assim, por que você está com a cara no pó? Levanta, tem pecado no arraial. Ele reuniu a nação e começou a seguir a orientação de Deus. Deus mostrou a tribo, Deus mostrou a família e Deus mostrou o culpado. Quando ele pediu para Acã, que tinha assaltado, porque tudo que estava ali era para ter sido destruído e ter sido usado como despojo de guerra. O que ele fez? Ele escondeu uma capa babilônica, escondeu um pouco de prata debaixo da sua cabana. E pelo jeito a família escondeu junto, porque todos foram punidos. Quando ele falou para ele dar glória a Deus, ele não conseguiu glorificar o nome do Senhor. Então, naquele momento, Deus falou para ele, aí está o problema. Então, irmãos, muitas vezes nós como igreja, nós temos tudo para dar certo. Por quê? Deus está do nosso lado, o Espírito Santo está do nosso lado, a semente que nós temos o Evangelho, ou seja, tudo está do nosso lado. Mas alguma coisa, muitas vezes, no nosso meio, na nossa vida, no nosso ministério, está impedindo o agir de Deus.
Aí é época da gente colocar a nossa cara no pó e dizer: Deus, o que eu devo fazer? E aí Deus vai dar a direção para nós. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que quando Deus mostrou aquilo ali, ele refez a estratégia. Agora, com a direção de Deus, enviou os seus soldados para a cidade de Ai. E aí sim eles venceram a peleja. Então o povo de Israel sabia que ao longo da história, para vencer o inimigo, precisava estar em comunhão com Deus. Aqui diz assim, ó: o pecado descoberto foi desarraigado. Então disse a Josué: levanta-te sobre Ai, olha que tenho dado na sua mão o rei de Ai, o seu povo e sua cidade e a sua terra. Deus exige santidade de seu povo para poder operar no meio dele. Lá atrás, Deus tinha dito assim, ó, para Josué, Deus tinha dito assim, ó: santifica o povo hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E assim é Deus. Você cumpre o princípio hoje e amanhã você vê a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Vamos concluir aqui o quarto ponto. Devemos manter uma vida de separação do mal. 1. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. 2. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73: na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar resposta. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás com glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. B. Malaquias respondeu aos que diziam ser inútil servir o Senhor, dizendo: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Vale a pena servir ao Senhor. 3. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne não vivais, mas segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Já observamos que a sacrificação significa uma vida, santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar se-lhe agradáveis, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 4. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia, vale a pena viver a vontade de Deus. Obrigado, Isa.
Então aqui, queridos, fechando a nossa ministração de hoje, devemos manter uma vida de separação do mal. Então os judeus, eles mantiveram-se separados dos samaritanos, porque o que eles entendiam? Deus não se une à idolatria, vale a pena manter a separação com o mundo. Se nós trouxermos, eu disse que os samaritanos, no começo dessa ministração, que os samaritanos, eles tinham infelizmente recebido a doutrina dos judeus, a doutrina da palavra, a doutrina da lei judaica, a doutrina dada por Deus a Moisés, mas eles não abandonaram a idolatria. De manhã, muitas vezes, eles estavam no templo e à tarde eles estavam no altar dos seus deuses. Então hoje, muitas vezes, não é diferente. E eu estava meditando, quando eu estava preparando essa lição essa tarde, que 7 tipos de idolatria que tem tomado o coração das pessoas cristãs. Eu não estou falando de gente fora do redil, não, estou falando de gente de dentro do redil. Tem muita gente idolatrando o pastor. Ou seja, a pessoa olha para o pastor e o que o pastor fala é lei. O que o pastor fala é como se fosse Deus falando na terra. Paulo disse assim, examina tudo e retém o que for bom. Por que eu estou dizendo isso? Não é que nós não devemos obedecer os nossos líderes, mas nós temos que entender que os nossos líderes são seres humanos. E às vezes eles erram. Tem pessoas que idolatram pastores que estão nas redes sociais. A pessoa nem conhece esse pastor do dia a dia. O que ele faz? Porque o pastor dele convive com ele diariamente, ele o despreza. E ele começa a valorizar muito mais a opinião de uma pessoa que nem conhece. E você só conhece uma pessoa quando você come 1 quilo de sal com ela. Por quê? Porque você está próximo, leva tempo. Então assim, a pessoa começa a dar orientações no YouTube, começa a dar orientações no Facebook, e eu não estou falando que não são ferramentas boas, são ferramentas boas sim, mas não para nós fazermos do que eles dizem uma lei na nossa vida. Eu já vi crente brigando, irmãos, contra outro cristão, por causa do que pastor A, pastor B ou pastor C falou no rádio, falou na televisão, ou falou nas redes sociais. Gente que a pessoa nem conhece. Tudo por quê? Por causa de uma idolatria da pessoa. Mas não se idolatra hoje só o pastor, não. Tem muita gente idolatrando o cantor. Para ele é Deus no céu e o cantor também. Terceiro, tem gente que idolatra a igreja. Se você é da minha igreja, nós estamos em comunhão. Se você mudar de ministério, não me salda mais não. Porque eu aprendi que o certo de dar paz é assim. Oxe, bobagem, gente. Vamos parar com isso. Igreja, a igreja de Jesus é uma só, dividida em várias congregações na terra. É um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Quem entrar nessas características faz parte da igreja, independente da denominação. Outra idolatria que se idolatra muito hoje é a posição. Não, você não pode falar isso comigo porque eu sou tal pessoa. É outra bobagem. As posições que nós temos diante de Deus são funções que Deus nos dá para nós servirmos ao povo. Nós não somos melhores do que ninguém. Temos sim, diante de Deus, mais responsabilidade. Mas o papel de um líder é servir. Nós estamos aqui para servir as pessoas. Então, Jesus disse assim, aquele que quiser ser maior entre vós, que se torne servo de todos. O que Jesus fez? Ele inverteu o paradigma. Os homens da sua época, como hoje, eles brigam para subir. Jesus falou, se vocês querem ser grande mesmo diante de Deus, briga para descer. Ou seja, invertam os papéis. Outra coisa também que está sendo muito idolatrada hoje, são os bens materiais. Seja ele dinheiro, seja ele casa, seja ele um apartamento. Ou seja, os bens materiais às vezes são colocados acima das pessoas. Eu tenho aprendido que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário. As pessoas não existem para ser usadas, elas existem para ser amadas. As coisas sim devem ser usadas para o bem da gente, para o bem do próximo. E por último, irmãos, muitas pessoas não gostam disso, mas tem gente que está idolatrando a família, está colocando a família até na frente de Deus. Ou seja, se Deus quiser que ela faça algo, mas a família não quiser, ele não faz. Jesus disse, eu não estou falando para desprezar, pelo contrário, eu sou uma das pessoas que mais ensina sobre o valor da família. Mas Jesus disse, se nós não estivermos dispostos a abrir mão da família para servir a Deus, a Bíblia fala que nós não somos aptos do reino.
Abrir mão da família não é desprezá-la, é abrir mão de opiniões que podem nos tirar do reino. O que acontece? Tem pessoas que aceitam Jesus, aí a família vai contra. O pastor Idecasa Takayama é uma pessoa que tem um testemunho assim. Ele disse que ele aceitou Jesus, no dia que ele aceitou Jesus, o pai dele falou: a partir de hoje você não faz mais parte dessa família. Por quê? Era um pai oriental, de uma cultura oriental, e desprezava o cristianismo. Sabe o que ele fez? Ele falou: pai, o senhor vai... a escolha é sua, eu sou seu filho, eu te amo. Não, você não é mais meu filho. Se você quiser ser um cristão, você vai embora de casa. O que ele fez? Ele abriu mão de Jesus? Muitos abririam. Ele não abriu mão de Jesus. Ele continuou com Cristo. E foi embora, teve que ir embora de casa. Passou anos longe de casa, sem poder falar com o pai. Só conversava com a mãe. Um dia, orou muito a Deus e sentiu o desejo de voltar em casa para tentar uma reconciliação com seu pai. Quando ele chegou na porta de casa, o pai dele recebeu ele chorando e disse para ele: Idecasa, quando você foi embora, eu pensei, o que esse menino encontrou que é tão poderoso e é tão bom para ele abandonar a cultura da família, para ele abandonar a sua família, para ele deixar de ser meu filho, deixar as minhas riquezas, deixar as minhas heranças. O que esse menino descobriu? E ele foi frequentar uma igreja cristã, uma igreja evangélica, e lá o pai dele também aceitou Jesus. Então, irmãos, nós não podemos colocar nada e nem ninguém no lugar que é de Jesus. Jesus é o centro da nossa atenção. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que te colocar no xeque-mate, ou Jesus ou eu, opa, fique com Jesus. Família é uma bênção, irmãos, mas quando a família dá também para começar a tentar afastar a gente de Cristo, é uma coisa terrível. Então vigia, não vai desprezar a sua família, não vai sair dizendo por aí que o pastor Davi despreza a família, não é isso. Mas se a sua família está tentando te separar de Cristo, fique com Cristo. Amém? E eu fecho aqui a nossa lição com aqui a última parte do nosso, último tópico que diz assim: bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Quando Israel priorizou o relacionamento com Deus, sabe o que aconteceu? As coisas começaram a acontecer. Eles reconstruíram os muros, eles reconstruíram o templo, eles reconstruíram a cidade. Querido, tem muito crente perdendo a bênção porque ele acha que para receber a bênção ele tem que agradar patrão, ele tem que agradar amigo, ele tem que agradar alguém. E eu não estou falando que a gente não tem que tentar agradar as pessoas, mas a gente não pode agradar as pessoas e desagradar a Deus. Porque o que acontece? Muitas pessoas têm patrão que quer que o funcionário mente. Tem patrão que quer que muitas vezes o funcionário faça coisa errada. E isso muitas das vezes a pessoa fala: para mim não perder o meu emprego eu vou fazer. Não está errado. Você tem que pensar, eu tenho que pensar, cada um de nós tem que pensar que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus precisa ser a nossa prioridade. Somos falhos, somos imperfeitos, mas nós temos um Pai muito bom e que exige integridade de cada um dos seus filhos. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para Deus: Senhor, da mesma maneira que o povo de Israel preferiu caminhar com o Senhor do que fazer aliança, Senhor, com aqueles que estavam fora da Tua presença, que nós possamos ter esse coração também. Entender que o caminho é estreito, a porta é estreita, e ela nunca ficou mais larga, o caminho mais largo, porque alguém quer. Mas que a gente possa perseverar nessa caminhada com Deus, escolhendo sempre Ele como o nosso maior tesouro. Glória a Deus. Sexta-feira estamos aqui às 19h30, novamente adorando a Deus, no culto que nós chamamos de Sexta-feira Profética, onde nós profetizamos a palavra de Deus que muda as nossas vidas. Domingo às 18 horas, o culto da família, amém? Quarta, sexta e domingo nós começamos nosso culto mais cedo, meia hora antes, para nós tirarmos um período de oração. Depois, na semana às 20 horas e no domingo às 18h30, nós começamos o louvor, a adoração, a palavra e a live também para abençoar os irmãos do grupo de risco que não pode estar conosco. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nesta noite, Senhor, por tudo que nós ouvimos da Tua parte. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela Tua presença. E pedimos, meu Deus, nos ajuda a cumprir a Tua palavra. Quantas das vezes, Senhor, nós nos encontramos numa encruzilhada.
entre falar a verdade e viver os princípios da tua palavra, entre fazer o que é certo, meu Deus querido, ou muitas das vezes agradar alguém. Nos ajuda, meu Deus querido, a vencermos esta tensão, no sentido de obedecermos a tua palavra, praticarmos os teus princípios e colhermos a tua promessa, Pai. Da mesma maneira que Israel foi obediente naquele tempo e experimentou, meu Deus querido, grandes vitórias do Senhor, como a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém e a reconstrução da própria cidade, Senhor. Nós temos certeza que o Senhor tem bênçãos inauditas para aqueles que te obedecem, para aqueles que perseveram nos seus caminhos, para aqueles que não abrem mão, Senhor querido, da graça, mas também não abrem mão da verdade. Em nome de Jesus, ajuda, Pai, a ADJL, ajuda as igrejas, meu Deus, em São Paulo, no Brasil e no mundo, e cada um dos líderes que professa a fé cristã, a se manterem, meu Deus, com a consciência pura, meu Deus. Perdoa quando nós erramos e falhamos, e nos ajuda a viver uma vida íntegra que glorifica o teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos nesta noite, no nome precioso de Jesus. Despede o teu povo em paz no retorno para os seus lares e abençoa todos aqueles, ó Pai, que nos acompanharam por esta live e que ainda vão nos acompanhar. Que a tua bênção seja sobre a vida deles, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos, façam assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.